Olá, meu nome é Elisa Bueno, do canal Pano em Relevo, e hoje eu vou mostrar como que se faz o appliqué ou aplicação sem a necessidade do uso de entretela termocolante, nem nenhum tipo de cola, só com a costura mesmo. Então vamos começar fazendo a aplicação no formato circular. Né? Então, o que eu fiz? Esse vai ser o meu tecido base, o tecido sobre o qual eu vou fazer a minha aplicação. A aplicação nada mais é do que a gente utilizar um tecido sobreposto sobre o outro. Ele vai ficar fixo, o tecido de cima vai ficar fixo no tecido de base. E aí, essa fixação pode ser através da entretela termocolante, cola para tecido ou mesmo costura à máquina. Mas aqui eu vou explicar como que é uma técnica totalmente manual que a gente só vai precisar de linha, agulha e o tecido. Então, primeiro eu recortei um quadradinho para ser o meu tecido base. E eu quero fazer a aplicação no formato circular. Então, eu fiz o desenho do círculo no tecido da cor que eu queria. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar o excesso de tecido em torno do círculo, deixando mais ou menos um dedo de margem. Então, eu vou e corto. Aqui eu acabei deixando um pouco menos do que um dedo, mas para quem tá começando é melhor deixar uma margem um pouco maior. E aí eu corto em torno de todo o círculo. Não precisa ficar assim perfeitinho, não. Desde que não seja uma margem muito curta. E aí a gente vai tirando até terminar. Então, aqui eu fiquei com essa margenzinha aqui. Agora eu vou posicionar o meu círculo no centro do quadrado. Eu vou fazer de olho e uma dica, esse tecido básico que eu tô usando é algodão cru. E o algodão cru, ele é quase um papel, assim, ele marca, você pode dobrar como se fosse um papel, que ele vai ficar com a marcação e fica mais fácil na hora de posicionar o círculo. Não sei se vai dar pra ver a marcação por conta da luz, mas você fazendo em casa vai conseguindo ver. Aqui é bem o centro. Então, eu vou pegar o centro do círculo e posicionar aqui no centro do quadrado. Se quiserem dobrar o círculo também, mas pra mim assim já tá bom. Então, agora eu vou fixar o tecido da aplicação no tecido de base, com o auxílio de alfinetes. Então, aqui um alfinete. E outro alfinete aqui, para ficar bem preso. Então, tá aqui presinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pespontar sobre a linha, demarcando o meu círculo, de maneira a fixar esse círculo no tecido de base. Então, pesponto não tem segredo. É basicamente um tracejado com a linha. Então, e assim, ele é só para fixar mesmo, tá? Depois ele vai ser desfeito, então não precisa ser nada perfeitão, não. Então, vou aqui fazendo o meu pesponto. E vai ficando desse jeito.
deixar aqui bem pertinho para vocês conseguirem ver como que tá ficando, ó. Então, eu vou fazer isso em todo o círculo. Então, quando eu estiver acabando, eu volto aqui para mostrar como ficou. Bom, gente, então aqui ficou o meu círculo todo pespontado, vejam. E ele tá aqui fixo no tecido de base. A cor do pesponto eu fiz aqui em preto, mas essa linha aqui pode ser de qualquer cor. O ideal é que ela seja contrastante com a cor do tecido do apliqué. Então, poderia ter sido, por exemplo, uma linha branca também. Porque agora vocês vão ver que ela vai sair. Então, a cor dela não é tão relevante assim. Outra coisa é, eu não vou dar nó nenhum. Eu vou cortar bem rente aqui, onde a minha linha tá saindo no verso. E pronto. Por quê? Porque agora a gente vai desfazer esse pesponto. Como eu sou destra, eu gosto de começar a trabalhar o apliqué aqui pela direita, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no nozinho da linha que eu dei lá no início, vejam. Aqui foi o que eu acabei de cortar, e esse aqui é o nó do início. Eu vou cortar esse nó fora. E vou começar a desfazer o pesponto e começar a costura propriamente dita do apliqué. Então, ó, comecei a desfazer. Veja que aqui eu estou desfazendo. Cortei o nó fora, a linha saiu. Desfaço um, desfaço dois, tá? Tô com a linha preta aqui na agulha. Neste momento, a cor da linha faz diferença. O ideal seria que eu utilizasse ou a cor do tecido de base ou a cor do tecido da aplicação. Mas, para efeitos de visualização, eu vou continuar usando essa linha preta aqui, para ter contraste, vocês serem capazes de ver o que eu tô fazendo. Então, como que funciona essa aplicação manual? Ela funciona à base de dobra. Eu vou começar a dobrar o tecido para dentro. Digamos assim, para baixo dele mesmo. Até aonde está a minha linha do desenho. Então, a linha do círculo tá acabando exatamente aqui. Eu vou dobrar até aonde ela está. E aí, do tecido base, eu saio, aqui ó, a minha agulha tá aqui. Eu vou pegar um pedacinho do tecido da aplicação, ó. E faço dessa forma. A gente vai utilizar o chamado ponto invisível, né? Que é muito utilizado na costura de roupa, boneca, tudo quanto é coisa. Que supostamente é um ponto que você não consegue ver. Então, agora eu vou voltar no tecido de base e vou aqui em cima de onde tá a linha. Vou sair, ó, tecido base, pego um tiquinho do tecido dobrado da aplicação e saio. Aí vou e dobro mais um pouco, até onde tá a minha linha do desenho, ó. A linha do desenho vem até aqui, então é até aqui que eu vou dobrar. E vou fazendo isso. Volto no tecido de base, saio um pouco à frente, pegando o tecido da aplicação, já dobrado. Eu vou fazendo isso. O espaçamento entre os pontos fica a critério, né, de quem tá fazendo a aplicação.
Tem que ser pontos suficientemente próximos para ir dando forma ao desenho, né? Como eu tô fazendo uma curva. Então, o ideal é que os pontos eles não estejam muito espaçados. Se fosse uma reta, já poderia ser mais espaçado. Pegou um pedaço aqui. E vou fazendo aqui, ó. De novo, dobro. Vou colocando para debaixo, né? Do que será o nosso círculo. E vou pegando o tecido de baixo, o tecido base. Aqui, ó. Peguei o tecido base saindo com a agulha aqui. E pegando um tiquinho do tecido. E vou fazendo dessa forma. Eu vou adiantar um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Muito bem, então aqui eu já estou no final, falta só essa parte aqui. Vejam que o resto já tá todo pespontado, dobrado. Então aqui, recapitulando, desfazer o pesponto, a gente vai desfazendo o pesponto à medida que vamos avançando na dobra. E como vocês já devem ter percebido, a gente faz a dobra com o auxílio da agulha, né? Com a agulha a gente vai empurrando o tecido para debaixo da forma e fazendo o ponto invisível. Então, aqui. E aqui de novo. Aqui já tá praticamente finalizado, então já tirei o último fiozinho aqui de pesponto. Eu vou dobrando o meu tecido até terminar. Eu gosto de usar a agulha mais fina que tem, aquela agulha de miçanga. Que agora eu não lembro exatamente qual que é a numeração, mas é a mais fina de todas. É a que se utiliza para fazer, para costurar miçanga, né? E aí ela precisa ser bem fininha para passar nas contas. Então aqui, ó. Já tô quase acabando. Essa é uma técnica bem demorada. Quem não tem muita paciência, talvez não se habitue muito facilmente, mas eu gosto bastante porque não tem necessidade nenhuma de outros materiais que não aqueles que quem costura ou borda já tem. E eu também não gosto, assim, dependendo, né, da aplicação, do objetivo, eu não gosto muito da entretela termocolante porque ela fica com uma textura muito grossa. Fica muito rígido o tecido e eu não gosto muito. Utilizando essa técnica aqui, o tecido fica bem mais leve, bem mais maleável. Então, assim, tem essa vantagem, porém, é bem mais demorado. Disso não há dúvidas. Então, aqui eu vou fazer meu último pontinho, ajeitar bem aqui esse final, para finalizar. Então, o último ponto, eu só coloco o fio para o verso do tecido, ó. E finalizo aqui com um ponto. Pontinho. Que depois é só arrematar. Mas fica assim, ó. Fica dessa forma. E depois é só passar ferro, que aí o tecido dá uma assentada. E aqui, no caso, eu utilizei aquela caneta fantasma, né? Que quando você passa em contato com calor, o risco desaparece. Então,
Esses risquinhos que ficaram aqui, todos eles vão sair depois que eu passar e o tecido vai ficar um pouco menos envergado. Mas o resultado é esse. Vejam que o tecido ele tá bem molinho ainda, né? Não fica aquela coisa dura com cola. E é isso, é assim que se faz a aplicação apenas com costura e o ponto invisível. Então é isso. Até a próxima.